Falência e recuperação judicial. Quando eu era criança, passava na porta de um grande prédio de uma loja vermelha no centro de Belo Horizonte. A loja era bonita e fazia propaganda na TV e no rádio. Eu era pequeno e pensava que levaria meus filhos e netos para assistir aquela mesma alegria que eu, inocente, sentia quando estava na loja vermelha. Um dia soube que a loja vermelha tinha falido. E dessa história só ficou a imagem de um velho prédio próximo da rodoviária e a vontade de processar a loja por ter me privado de belos passeios com a minha descendência. Essa pequena história escrita pela nossa produção conta o susto que muitos de nós tivemos quando soubemos que a Mesbla, uma grande loja de departamentos, faliu na década de 90. E por que ainda esse tema é tão incômodo no meio empresarial? Para conversarmos sobre falência, solvência e temperança, o Advocacy tem o privilégio de reunir duas referências quando o assunto é falência e recuperação judicial. O Dr. Moacir Lobato, ele é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é professor de Direito da PUC Minas, é escritor na área de falência e recuperação judicial. Dr. Walter de Moraes é contador, professor, ex-conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, é perito contábil e também um grande conhecedor na área de falência e recuperação judicial. E o Advocacy também traz uma novidade. Agora os nossos programas serão transmitidos pela Rádio da Convenção Batista Mineira. Acesse o site www.batistasmineiros.org.br e saiba mais sobre essa possibilidade de promovermos esses nossos encontros de saber. Eu já quero aqui agradecer ao Dr. Moacir Lobato. Obrigado, doutor. Você está aqui conosco pela segunda vez para nos dar uma aula. O prazer e a honra são todos meus. Dr. Walter, obrigado. Dr. Walter, obrigado também pela participação do senhor aqui conosco. Eu que agradeço o convite aí, poder contribuir. E eu quero começar perguntando para o senhor, o que é recuperação judicial? Ou melhor, o que é falência e recuperação judicial? São dois institutos, assim, chamados numa linguagem jurídica, que nós poderíamos definir como duas possibilidades ou duas situações que a lei reserva para os que são empresários e sociedades empresárias. A recuperação judicial significa a possibilidade de que alguém que exerça uma atividade empresária individualmente ou numa sociedade, o que é mais comum entre nós, possa, de fato, diante de uma situação de crise econômico-financeira, soerguer-se e fazer com que aquela empresa em torno da qual gravitam interesses de fornecedores, de trabalhadores, enfim, de todos aqueles que têm conexão comercial e pessoal com aquele empreendimento, possa superar essa situação de crise econômico-financeira. O que se pretende nela é a recuperação da empresa. Já a falência, ao contrário, significa uma impossibilidade de ir adiante. Quando esses compromissos são de tal monta que não é mais possível, não se recomenda mais a possibilidade de soerguimento, de recuperação, então nós estamos diante de uma situação, de um quadro falimentar. E esclareço ao final dessa intervenção que ambos são processos judiciais, ou seja, são situações que são levadas a conhecimento e decisão de um juiz de direito. Agora, doutor, eu vou perguntar, você falou que é processo judicial, eu quero fazer uma pergunta sobre isso, mas antes só perguntar, qualquer empresa está sujeito a passar por esse processo de falência e ou recuperação judicial, ou só as grandes empresas, as SA, enfim? Que empresa está sujeita a isso? A lei não faz distinção em relação a tamanho, a densidade, a volume de negócios, nada disso. O que a lei estabelece é que se a empresa ou a sociedade for empresária, ou seja, que exercer atividades comuns a um empresário, assim definido na lei civil, então ela está sujeita à falência e pode valer-se da recuperação judicial. Este é o dado que diferencia. É claro que a legislação trará em favor dos empreendedores menores, do ponto de vista de densidade de negócios, outras possibilidades de recuperação. Mas é, como se pode dizer, um instituto tipicamente comercial, destinado às sociedades empresárias e aos empresários que individualmente exerçam essa mesma atividade. Doutor Walter, a contabilidade é uma ferramenta de gestão da maior importância, né? Se não se gerencia,
não se tem administração sem ter contabilidade, como outras áreas, direito, etc. Como que eu fico sabendo que a minha empresa ou a empresa não está num processo de falência e eu ainda não percebi? Que sinais que há na vida econômica, financeira, contábil da empresa? Na verdade, a contabilidade realmente é um instrumento, né, de grande importância para o empresário, para que ele possa ali ter a capacidade de perceber a situação econômica e financeira que ele passa em situações de que ele não mais consegue superar uma situação de crise econômica e financeira e muitas vezes vai precisar ali de recorrer ali ao Instituto da Recuperação ou até mesmo da falência. Mas nós temos ali diversas ferramentas que são utilizadas como análise das demonstrações financeiras, que a gente pode ter indicadores de insolvência que contribuem para que o empresário possa perceber essa situação. Mas a contabilidade também, além de ser esse grande instrumento de informações para a tomada de decisões, principalmente para evidenciar a situação de crise econômico-financeira, ela também tem uma parte muito importante no momento em que requer uma recuperação judicial, que é o momento de apresentar ali todas as informações, né, que estão na escrita contábil de todos os fatos econômicos e financeiros que foram registrados e constam ali demonstrando a sua situação de crise econômico-financeira e que vai permitir também, num planejamento para um plano de recuperação judicial que vai ali tentar buscar uma superação dessa crise econômico-financeira. Agora, porque quando a empresa é grande, né, doutor Moacir, ela tem estrutura, ela tem consultorias, ela tem na área contábil, na área tributária, na área jurídica. Então, assim, há um dado momento que as instâncias de gestão, por razões várias provocadas por fatores externos ou não, falam, precisamos pedir em juízo a possibilidade de recuperar e não falir. Mas uma empresa pequena, por exemplo, a padaria do bairro, a mercearia do bairro, que são empresas que não gozam dessa estrutura toda, assim, de que forma é que a contabilidade, ou que momento que ela diz, olha, você está caminhando para uma situação que não tem volta? Realmente... Desculpa, doutor Walter, só para melhor esclarecer. Devendo muito, a receita está baixa, não tem fluxo de caixa. O que é que sinaliza isso? Já está, inclusive, inadimplente com diversos fornecedores, né, atraso de salários e tributos. Mas, realmente, o que vem a sinalizar a situação, e principalmente para empresas de pequeno e médio porte, apesar de haver no ordenamento, né, o regramento da Lei de Recuperação e Falência, a condição de ter um tratamento especial para pequenos e microempresários, né, a padaria, por exemplo, mas ela ainda não traz essa capacidade de auxiliá-lo, porque é um custo muito alto para você poder inserir isso no mercado, ajuizando esse processo para efetivamente você ter a condição de superar a crise econômico-financeira no processamento, né, no arcabouço ali da justiça, sendo acompanhado ali tudo direitinho de acordo com a legislação. Mas é necessário ali a visão do empresário, a participação em conjunto com o contador, para que eles possam frequentemente analisar a situação econômica, tentar prevenir uma situação e manter a escrituração contábil sempre em dia. E também o empresário tem que colaborar muito com a geração de informações, porque os fatos passam nas mãos do empresário que são levados a registro contábil. Então, isso tem que ser uma informação tempestiva, realista, para que possa efetivamente ter ali a condição de mensurar essa situação. Mas Perdão, pode continuar. Efetivamente não há uma situação específica, um tratamento diferenciado para o pequeno empresário em relação em grande companhia. Base dela é o mesmo instituto utilizando. Há somente um regramento especial, né, tratado basicamente no plano de recuperação. Né? Agora, o senhor falou que são processos judiciais. Quem leva isso à justiça? Algum interessado, um credor, o próprio empresário? Quem que provoca o judiciário? São situações distintas. No caso da recuperação judicial, a iniciativa será sempre do devedor, daquela sociedade empresária, seja pequeno, seja micro, seja um grande empreendimento. No caso da falência, pode ser um pouco diferente, porque a falência, o processo judicial da falência, ele decorre forçosamente de 3 hipóteses. Ou porque resulta de uma recuperação judicial mal sucedida, que foi intentada pela empresa e não houve êxito no cumprimento daquelas obrigações, ou ela resulta, e não é comum isso, da iniciativa do próprio devedor,
ou será, o que é mais comum e frequente, reservado a uma iniciativa do próprio credor, quem tem um crédito que não foi pago e que preencha determinados requisitos e circunstâncias que estão, digamos, alojados, estabelecidos em lei. Neste caso, então, e repito, é a maior incidência, disparada, é a maior incidência de pedidos de falência dessa natureza. A titularidade, vamos dizer assim, a legitimação para o pedido estará nas mãos deste credor, na iniciativa do devedor ou numa convolução de uma recuperação judicial mal sucedida. Que, na verdade, ela pode converter na falência, né? Se não atender lá todos os critérios. Exatamente. Agora, doutor Walter, e como evitar isso? Por exemplo, pede a recuperação judicial. Você tem um tempo ali para resolver os problemas da empresa. O que é fundamental para o empresário, nesse período, nesse processo, adotar de medidas, de providências e etc., para que isso, ao invés de ser um benefício para a empresa, que é se recuperar a sua saúde em todos os sentidos e voltar à atividade normal, ao invés disso, ela não transformar na falência? Ele tem que ter realmente ali bons profissionais que possam assessorá-lo. Na verdade, ter realmente uma relação muito próxima aos profissionais de contabilidade, de gestão, para verificar a questão de custo, de viabilidade econômica, de entender as questões tributárias. Mas também é importante também ter o entendimento de que o evento possa efetivamente ser ocasionado não pela atividade em si dele, mas pode ser fatos econômicos, fatos sociais que possam efetivamente trazer ali uma dificuldade no processamento da recuperação judicial ou até mesmo no momento dele perceber a insolvência dele, quer dizer, a incapacidade de honrar com seus compromissos, né? E ali efetivamente ele ou ir para uma recuperação judicial e não conseguindo na recuperação judicial convolar essa situação para uma falência. Bom, eu quero saber de vocês, assim, parece que, voltando para uma questão mais técnico-jurídica, parece que o termo falência, lei de falência, está um pouquinho em desuso, né? Mas eu vou deixar essa pergunta aqui para a gente voltar no próximo bloco e nós vamos fazer uma pausa para o nosso café. E quer saber mais sobre a atuação do perito contábil? Então acesse o site www.demoraesgce.com.br. Lá você conversa com o Dr. Walter de Moraes e outros especialistas. Nós voltamos já. E estamos de volta com o nosso Advocacy, conversando sobre falência e recuperação judicial. Se você tem um comentário a fazer sobre esse tema, então envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98027 0984 e nós vamos conversar. Nós encerramos o bloco anterior deixando uma pergunta aqui no ar para vocês, e eu queria voltar nela. Lei de falência, esse termo está meio em desuso, doutor Moacir, assim, ele está sendo mais absorvido pela expressão Instituto da Recuperação Judicial. Não tem o mesmo significado, mas parece que está ficando mais esquecido, né? Na verdade, ou não? Na verdade, o ideal é que nós não nos lembrássemos da existência dela, né? Se vivêssemos num ambiente econômico que fosse dispensável uma situação como essa. Mas o que ocorre, de fato, é que há uma legislação que vigorou no Brasil por 6 décadas, exatamente 60 anos, de 1945 a 2005. E ela tinha 2 institutos. A falência, que permanece, com as mudanças, com os aperfeiçoamentos que foram trazidos pela experiência, e a antiga concordata, que foi substituída na lei de 2005 pelo Instituto da Recuperação Judicial, que é mais amplo, que é melhor, porque a concordata vinculava só os antigos quirografários, aqueles credores de menor poder de fogo de negociação. Desculpa, mas o que são quirografários? Exatamente esses credores que não têm uma garantia real, uma hipoteca, um penhor, que não tem um privilégio da lei, seja por um crédito trabalhista, por um crédito tributário. Então, esses eram os sacrificados no regime legal da concordata. O que fez a lei? 2 coisas, basicamente. Abriu mais o leque de vinculados aos efeitos da recuperação, alargou muito em relação ao que havia na antiga concordata e deu aos credores um poder muito maior do que até então conhecíamos. Essa a grande diferença, assim, em linhas muito gerais, né, em um panorama absolutamente genérico, desses 2 institutos. Concordata, que não há mais, recuperação, que vem a partir daí. Mas, James, se você me permite, eu gostaria de fazer não uma complementação,
mas uma observação sobre o comentário feito, a resposta dada pelo Dr. Walter, no que diz respeito a esse momento em que se pede uma recuperação ou até que se reconhece a falência. Acho que isso tem muito a ver com uma questão cultural que se estabeleceu entre nós por força das origens do direito comercial, da própria falência, etc., etc., e nós temos que afastar essa ideia. Recuperação judicial e falência não podem ser vistos como sinônimos de fracasso. Não é assim que as coisas são feitas. São circunstâncias. O Dr. Walter ainda lembrou aqui, é uma questão contratual, é alteração ou supressão ou variação excessiva de preços de matérias-primas, de insumos, etc. Tudo isso que pode ocasionar uma crise econômica, por excelência. Então, essas questões, elas precisam ser vistas com mais desassombro por nós. E eu tenho aqui um episódio que eu gostaria muito sucintamente de relatar. Aqui fala o professor de Direito Empresarial por 3 décadas e não o magistrado. É muito bem-vindo, professor, sempre. Eu estava num determinado evento, fui convidado para uma mesa multidisciplinar, que havia profissionais de contabilidade, que havia outras pessoas, etc., e se realizou numa cidade de importância econômica destacada em Minas Gerais, que por razões óbvias eu não vou declinar o nome aqui neste momento. Pois bem, na hora de iniciar o evento, que teve lugar ali pelas 7h30 da noite, havia poucas pessoas na plateia. E os organizadores vieram até nós para dizer, e se desculpando por aquilo, para dizer assim, olha, hoje um carro de som passou por aqui, anunciou este evento, e este prédio, onde se localiza essa iniciativa, está no coração da cidade. E muitos empresários não vieram aqui pela circunstância, por algum constrangimento de amanhã, olha, fulano foi lá ver um negócio de falência. A situação dele não deve estar boa. Isso entre nós ainda, infelizmente, prevalece e nós precisamos, de algum modo, avançar, evoluir neste ponto para tratar isso como fenômenos de ordem econômica, que têm repercussão jurídica, que têm repercussão contábil, gerencial, mas que são absolutamente passíveis de serem contornados e superados, sem dúvida alguma. Se alguém soubesse administrar sozinho uma empresa e dar conta de tudo que aparece de variáveis na gestão de um negócio, não é nem uma empresa grande não, de um negócio pequeno, de um negócio qualquer, não precisaria de tantos auxílios, a exemplo do contador, né, doutor Walter? Exato. Ou seja, a falência não é um problema da minha incompetência, não é subjetivo, isso é objetivo, né? É uma questão de gestão. Mas quando a gente fala assim da recuperação judicial, nós precisamos de ter um administrador, né? Quem que é esse administrador, por exemplo, da empresa no processo de recuperação judicial? E qual que é o papel dele? Sim. Nós temos realmente a figura desse profissional, né, que é um profissional já previsto na legislação, que é o administrador judicial, que ele inicia os seus trabalhos ali, já de antemão, já levantando ali todo o processamento das informações e evidenciando ali os credores, né, identificando quem são aqueles credores, quais são os créditos que efetivamente e são ali contundentes, que foram apresentados pela contabilidade, e aí eu abro vistas aí para todos os credores para se manifestarem sobre aqueles valores que estão sendo discutidos. Quer dizer, o administrador é que vai ter essa incumbência de gerenciar toda essa informação, nesse caso ali o administrador judicial, para que ele possa fazer ali todo esse processamento dentro do critério judicial, dentro da legislação, mas também atendendo todas as necessidades de informar o processamento, levar ali a apreciação de uma assembleia, né, de credores para poder deliberar a situação de como vai ser realizado o processamento da recuperação diante de um plano de recuperação judicial. Quer dizer, ele tem um papel muito importante ali de conduzir esse processo no judiciário, em conjunto com os credores, quer dizer, em conjunto com toda a sociedade, para que possa ali alavancar uma situação e trazer à tona uma capacidade de superar a crise econômico-financeira. Então, esse momento é muito importante do administrador judicial. Ele é importante acompanhar juntamente com a contabilidade, com as áreas específicas da empresa, né, da situação econômico-financeira, analisar o cenário econômico que ele está inserido para que ele possa perceber o que vai acontecer diante de um planejamento de recuperação judicial, porque isso tudo vai interferir ali no andamento desse processo.
E é um papel muito importante também, principalmente numa assembleia de credores. Desculpa, só interromper, você pode continuar em seguida para fazer uma pergunta. O dono ou o diretor da empresa, ele é afastado nesse momento. A gestão da empresa passa a ser do administrador judicial. Não necessariamente. Sim. Na verdade, o papel do administrador judicial é ter esse viés entre a justiça e entre o processamento da recuperação. Ele não afasta, não. Nós tivemos o caso, que era o caso da Vare, que foi a primeira empresa a solicitar a recuperação judicial em 2005, né, no Rio de Janeiro, que este caso especificamente houve o afastamento da administração judicial, que era a Fundação Rubens Berta, era realizado pela Fundação Rubens Berta. Mas efetivamente não, há ali a gestão do empresário, o administrador da empresa, em conjunto com o administrador judicial, que é para dar essa condução do mecanismo jurídico para ajudar nesse incremento dentro da recuperação judicial. Eu pergunto isso, doutor, porque nós já tivemos casos assim, de acompanhar, a pessoa chega, você vê que a empresa não tem como continuar na gestão como estava, e quando colocamos isso na mesa, às vezes no escritório, a primeira preocupação por isso que isso é importante esclarecer, o dono da empresa, que é uma coisa muito mais pessoal, e às vezes a empresa já tem um porte médio, já precisa de outra estrutura de gestão, não vou dar minha empresa para ninguém tomar conta dela. Então, acho que esses preconceitos e também esses temores passam por aí. Minha empresa, alguém vai tomar conta dela, eu não vou ter mais gestão. Não abro mão disso. Você não vai deixar, não abre mão disso. Eu acho que, desculpa fazer um paralelo aqui, tem muito a ver quando a empresa chega num momento que tem um conselho de administração. Quando o dono percebe que ele vai ter que compartilhar com o conselho a gestão da empresa, não quero. Mas são questões metajurídicas, né? Exatamente, é verdade. É interessante até fazer um comparativo na situação do nosso decreto-lei, que antes era concordata e a falência, né? Que antes no processamento da concordata, você já tinha ali um mecanismo de superação da crise econômica já determinado. Na recuperação judicial, não. Hoje agora na recuperação judicial, você ainda passa por uma situação de apresentar um plano de recuperação judicial e apresentar isso na Assembleia de Credores para que eles possam concordar com isso. Então, o administrador judicial, juntamente com os donos da empresa, os diretores, tem que participar afinco ali para que eles possam trazer uma solução, né, que vai ali dar ali uma credibilidade aos credores de que aquela empresa vai superar a sua crise econômico-financeira e ele vai honrar com esse compromisso. Agora, nessa esteira aí, doutor Moacir, que etapas que tem o processo de recuperação judicial? Bom, ele tem uma estruturação bastante clara do ponto de vista da lei e da dinâmica do processo. É a iniciativa do devedor, ele mostra ou procura demonstrar ao juiz a situação de crise que vive, junta os documentos que a lei considera essenciais, e não são poucos, e o juiz profere uma decisão precária em que, se entender que aquele pedido pode prosperar, ele determina que o interessado, o devedor, o autor da ação de recuperação, apresente em juízo o plano. Plano de quê? De recuperação econômica. Esse plano será submetido à apreciação dos credores. Se uma vez conhecido, os credores nada disserem, se não se manifestarem contrariamente, se o plano contiver, ou estiver, melhor dizendo, ajustados ao controle de legalidade, o juiz concederá a recuperação judicial. Se não, haverá necessidade de convocação de uma Assembleia Geral de Credores, e essa Assembleia, sim, é que irá deliberar pela concessão, pela rejeição ou pela proposta de modificação do plano, que será levada ao devedor, e ele, sim, é que diz se aceita mudar no todo ou em parte aquele plano. Portanto, há uma vinculação, diferentemente do que havia na concordata, muito mais saliente, muito mais própria dos credores neste processo do que depois. E aí sim, uma vez estando aprovado o plano, quer por manifestação expressa, quer por ausência de manifestação expressa desses mesmos credores, o juiz concede a recuperação judicial. E o que o senhor quer dizer com o juiz concede a recuperação judicial? Assim, para quem nos acompanha entender. Quer dizer que aquele plano que foi oferecido por ele foi aceito pelos credores e ele será cumprido na forma com que foi estabelecido.
E se não for possível cumprir, então nós teremos aí, em tese e em princípio, a possibilidade de convolar, de transformar aquela recuperação judicial mal sucedida num processo de falência. Eu vou pedir o senhor um minutinho, porque eu quero voltar ainda para concluir isso aí, que é muito importante, mas nós vamos chamar para mais um rápido intervalo, é a conta de tomarmos uma segunda xícara de café e quer ler mais sobre o direito de insolvência? Então acesse o Facebook do Advocacy. Lá colocamos o link do TJMG com a publicação sobre esse tema que contou com a colaboração do desembargador Moacir Lobato. Nós voltamos já. E já estamos de volta conversando sobre recuperação judicial e falência. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Assista, comente, compartilhe e envie a sua sugestão de novos temas e pode acreditar, aqui os seus e-mails e mensagens são lidas realmente. Voltando aqui nesse último bloco, eu queria também pegar uma parte do bloco anterior. O senhor chegou no momento, aí é convertido em falência. E aí eu volto com a pergunta para o senhor, doutor Moacir. O que significa falência para as pessoas, para o empresário, etc., nesta fase do processo? Significa que aquele que tem uma situação que a lei considera como reveladora de falência, se houver uma decisão judicial, quer proveniente de uma recuperação judicial mal sucedida, como disse anteriormente, sim, quer por iniciativa própria do credor, o juiz, então, profere uma sentença que lhe decreta a falência. O que isso significa? Significa que, ao contrário da recuperação judicial, onde normalmente o próprio devedor continua à testa, à frente dos seus negócios, na falência ele é afastado. Ah, sim. Essa é a primeira e mais importante, o mais importante efeito da falência. Está estampado no artigo 75. A falência ao promover o afastamento do devedor. Então, cria-se uma massa de patrimônio, que é a conhecida massa falida de patrimônio, para que os credores, de outro lado, se organizem e disputem, na forma que a lei estabelece de prioridade de crédito, quem recebe o quê. E quem estão nessa prioridade de crédito? Pela ordem estão os credores trabalhistas, até o limite de 150 salários mínimos por trabalhador, ao lado dos credores decorrentes de acidente de trabalho. Depois vem os com garantia real, depois vem os créditos fiscais, parafiscais, etc. e tal. E aí vamos decrescendo, até chegar aos tais quirografários, que são aqueles que não têm nenhum privilégio legal, nenhuma garantia real para guarnecer as suas relações de crédito. Agora, a diferença que existe na lei atual é que ela não só significa que a falência vai reunir patrimônio, avaliar patrimônio, vender patrimônio e pagar aos credores na medida do possível, como também é uma preocupação enorme hoje com a própria utilização daqueles ativos. Não é? Mas, via de regra, a falência significa para aquele empresário uma impossibilidade de continuar à frente dos seus negócios, porque há uma circunstância que a lei considera relevante para determinar que o juiz, por força de uma recuperação judicial não exitosa ou por iniciativa do credor, venha e, por sentença, decrete uma situação como falimentar. Então, uma pergunta aqui no meio do caminho. No meio do processo de recuperação judicial, algum credor pode requerer a falência? Isso não é muito temerário também? Na verdade, a lei, na recuperação judicial, ela estabelece um limite de tempo muito claro. Quando concedida a recuperação, lembremos-nos que isso significa que o plano foi aprovado e que os credores disseram sim ao plano, estão de acordo em sacrificar algum patrimônio pela possibilidade de recuperação daquela empresa, porque também a eles isso deve interessar. Então, neste caso, a lei diz que o processo de recuperação dura exatos 2 anos. 2 anos. Desde que foi concedido até seu final. Ah, mas tem obrigações que estão pendentes. Aí a lei separa 2 efeitos distintos. Quais são? Se durante os 2 anos o devedor descumpre obrigações, não paga aquelas parcelas que havia prometido no plano, faz outras coisas que estão ali contrariando o que ficou estabelecido,
então o juiz vai e decreta a falência. É a tal convolução da recuperação judicial em falência. Mas digamos que numa recuperação judicial haja prazo de 5 anos para cumprimento dessas obrigações. Encerrado o processo nos 2 anos, aquelas obrigações que não foram cumpridas, sim, e que não estão alcançadas mais pelo limite de tempo de 2 anos, o processo de recuperação acabou. Então o credor tem 2 possibilidades. Ou ele executa aquela obrigação que não foi cumprida, ou ele pede ao juiz a decretação da falência. Ok? Assim, bem rapidamente, se tiver algum parcelamento, algum refis, por exemplo, com a Fazenda Pública, etc., isso pode ultrapassar os 2 anos. Pode ultrapassar que é o período os 2 de parcelamento. Anos, sem dúvida alguma. Até porque a lei não estabelece simetria temporal para o cumprimento das obrigações de crédito. O que significa? Que só para os créditos trabalhistas, na recuperação judicial, é que o plano tem que conter uma cláusula que diga assim, olha, eles serão cumpridos em até 12 meses. Os outros podem ultrapassar e considerando também que o crédito tributário não está sujeito à recuperação judicial. Isso é uma lei separada que regula, hoje em dia, é possível ao devedor parcelar isso em até, salvo engano, 84 meses. Né? Exatamente. E nós tivemos até algumas situações, entre alguns estudos aí de uma mudança na legislação, para que pudesse até atender aos micro e pequenos empresários uma situação para melhorar essa situação tributária no caso deles, né? E até mesmo esse último refis que foi agora aprovado nesse ano, iria ter essa previsão, que os micro e pequenos empresários poderiam, né, solicitar, quando em recuperação judicial, um parcelamento de forma de forma a dar mais condição da superação da crise econômico-financeira, em parcelando em mais vezes a condição tributária. Mas isso, infelizmente, não caiu em desuso, não foi aprovado, não foi à frente e, efetivamente, os créditos tributários não são passíveis no plano de recuperação. Isso é um acerto que tem que ser feito ou por meio de um refis ou por meio especificamente de um parcelamento ordinário junto à Receita Federal, os estados e aos municípios. Mas, doutor, o senhor falou aí de das empresas, pequeno porte, microempresa. Elas também estão... Assim, como é que está a realidade desse universo de pequenas e micro com recuperação judicial? Tem ocorrido, isso tem crescido? Assim, fala para a gente como é que está a realidade. Porque a maioria das empresas no país, né, são empresas de médio e pequeno porte. Exatamente. E nós temos também dados também que as empresas de pequeno e médio porte, elas têm hoje empregadas as mesmas 50% de todos os profissionais em carteira registrada estão registrados em pequenas e médias empresas. Os outros pequenos nas grandes empresas. Acho que até ultrapassa 50, não? Parece que até um número maior. E aí o que acontece nessa situação? A gente percebe que os empresários, os micros e pequenos empresários, eles entram em situações de crise econômico-financeira e que eles efetivamente não vêm com tanto suporte, com tanta competência de instrumentos, de assessoria contábil, para que eles possam efetivamente poder ali superar uma situação de crise econômico-financeira. E aí a gente percebe que a cada vez mais esses pequenos empresários vão ali solicitando, requerendo ali o processamento da recuperação judicial, né, diante do cenário. E para eles, para os pequenos e médios empresários, o tratamento é muito complexo para eles para superar, porque é um custo muito alto, é um momento de transição muito desconfortável, né? Porque apesar da gente ainda ter essa concepção, né, de que, nossa, vamos entrar na recuperação judicial, os credores, né, observam assim, falando, não vou mais fornecer produtos mais para o meu cliente, não. Eu vou fornecer, mas eu estou aqui me apresentando porque eu agora estou me arranjando para superar essa crise. Então, efetivamente, o pequeno e médio empresário, ele precisa ter ali todo um tratamento para a superação da crise de forma mais abrangente, de forma mais simplificada, né? Diferente das grandes empresas, que elas têm ali os modelos ali de fazer ali modelos de um plano em relação, eles podem ter fusões, cisões, criar uma unidade produtiva e negociar. Isso é muito diferente para a pequena e média empresa, que às vezes o plano dele vai ser um ajuste fiscal, um ajuste no pagamento das contas, né? Eu tenho créditos, por exemplo, com bancos, então eu vou alongar essa dívida, diminuir o valor principal, para ver se efetivamente eu consigo ajustar o caixa da empresa à realidade que ela está vivendo.
né, para que ela possa buscar ali essa superação. Então, as pequenas e médias empresas ela têm um pouco mais de dificuldade em relação a essa superação da crise. Mas falando um pouco mais ainda sobre micro e pequenas, porque as grandes empresas, nós comentamos aqui, elas têm consultoria, elas têm grandes profissionais, enfim, elas têm recursos materiais, financeiros, humanos que ajudam nessas decisões e orientam os gestores a tomar decisões, etc. E as micro e pequenas, elas têm, o que elas podem, alguma porta que elas podem bater, digamos assim, conversar com o contador, procurar um advogado especializado, assim, o que eles podem fazer? E boa parte das pessoas que nos acompanham aqui são pequenos e médios empresários, ou seja, o que eles podem fazer para saber, ou analisar, a situação da empresa, para evitar que esteja a passos largos para a falência e ainda não percebeu, ou mesmo saber, vou requerer a recuperação judicial e quem que pode me auxiliar nisso? O que a gente percebe muitas vezes é que o empresário, ele deixa muito de observar e acompanhar bem de próximo a situação financeira e econômica da empresa. E principalmente o pequeno e médio empresário. Enquanto ele vê a movimentação financeira dentro da empresa, entrando recurso, ele se sente ali tranquilo. Mas quando ele não consegue mais pagar as contas, ele não analisou o seu fluxo de caixa, ele não pegou as demonstrações contábeis, ele não trabalhou em conjunto com o contador para que pudesse evidenciar essa informação e mais outros detalhes ainda, né? Eu preciso saber como é que está essa evolução de venda de negócios no mercado e a situação da empresa, se ela está aumentando, diminuindo a sua capacidade de vender, de comercializar. Então, é muito importante o empresário ter o assessoramento do profissional de contabilidade em conjunto com os demais profissionais para que eles possam ali, evidenciando uma situação de insolvência, e normalmente para o pequeno e médio empresário ele se vê numa situação mais complexa porque ele vai ter situações de trabalhadores deles entrando na justiça, requerendo seus direitos, aí começa uma situação dele não conseguir nem mesmo pagar as contas em dia, mas também com problemas trabalhistas, né? E numa recuperação judicial isso facilitaria para ele. E muitas vezes ele não tem esse conhecimento. Então é muito importante ter ali o acesso aos escritórios de advocacia, os advogados, para que possam ali, em conjunto com a empresa, buscar uma solução dentro de uma recuperação judicial, né, tramitando ali, superar essa situação. Agora, doutor Walter, recentemente eu ouvi aqui numa palestra no Congresso Jurídico em Belo Horizonte, um dos palestrantes comentando isso, olha, a empresa ela tem um fluxo de caixa, sobretudo a pequena e média, ela tem menos capacidade de fazer um planejamento financeiro, enfim, e ela tem um fluxo de caixa que está ficando um pouco mais folgado, a primeira coisa que vem à mente é o dono da empresa, aquela tão sonhada sede. Ou então aquele sítio que ele sonha, a reforma da casa, e não é momento para isso, né? Ele até sugere, olha, guarde o seu dinheiro, porque isso você pode resolver com um juro de banco mais baixo, do que você investir todo o seu fluxo de caixa, que daqui a pouco você começa a ver que o investimento não dá retorno para manter a empresa. E aí você está a passos largos para uma falência, ou então já tendo que fazer um requerimento de recuperação judicial. Mas, colocando esse comentário, isso também para falar sobre devemos ou não requerer, tem aumentado os processos? De um e de outro, a gente comentava aqui há pouco, assim, micro e pequena, tem aumentado o número de processos de recuperação judicial, mesmo de falência? A recuperação judicial, nesse momento agora, né, nesse período agora de agosto, aqui pela segunda ali, os dados que a gente analisa acompanhando ali a Serasa, a gente percebe que ela ainda está, pelo menos as pequenas e médias empresas, em relação de recuperação judicial, ela vem se mantendo ainda com os dados ainda de agosto de 2018 e em agosto de 2017. A falência não, a falência está maior do que esse mesmo período em 2017. A questão curioso, toda né? está no micro e pequena empresa, que elas efetivamente vêm crescendo cada vez mais. Para você ter uma ideia, em relação à quantidade de recuperação em percentual de recuperação judicial, de solicitação de recuperação judicial, cerca de 15% de todas elas no Brasil são das grandes empresas. O restante fica uma conta da pequena e média empresa. O senhor ia comentar? Quem está chegando ali no finalzinho, mas eu quero fazer uma provocação última aqui para você. Pois não. Mas doutor. aqui, mais uma vez, fala o professor e não o magistrado. O que eu observo nessa questão é que a Lei 11.101, que trouxe a recuperação judicial, que aperfeiçoou, que modernizou, que avançou, sem dúvida alguma, ela não chegou
para os pequenos e micros. Essa é uma realidade. Ainda é um mundo, é um universo distante do dia a dia para os empresários, para os empreendedores de pequeno, de médio porte. Eu digo sempre, brinco, que os meus alunos, meu semestre escolar melhora em relação a eles quando sai a notícia de uma grande recuperação judicial. Aí todo mundo se interessa em saber como é, etc. E tal. Mas para eles, ainda isso está distante. Este é um problema que temos e, quem sabe, uma futura reforma, até que já se diz muito, há projetos ou anteprojetos já lançados nesse sentido, possam democratizar um pouco mais, possam fazer com que isso seja um instrumento mais eficaz e mais efetivo na vida dessas empresas e desses empresários. Mas eu vou aproveitar, nós temos já estar aqui bem no finalzinho mesmo, mas pegando essa carona do senhor, em duas palavrinhas, assim, que relações, já que você está falando dessas dificuldades, que relações jurídicas para evitar que as empresas caiam dentro dessa situação? Lucidez e iniciativa. Doutor Walter. Eu acho que é um acompanhamento muito claro e efetivo das demonstrações contábeis e informações contábeis. Bom, nós chegamos aqui ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer. Obrigado, né? Assim, é tanta coisa para a gente falar e tanto para ouvir deles dois que a gente ficaria aqui mais um programa. Mas registrando aqui a colaboração do Dr. Tiago Chucri, que nos ajudou no desenvolvimento desse tema, na elaboração das perguntas. E se você quiser fazer parte da nossa redação, então envie a sua sugestão de tema e perguntas para o nosso e-mail advocacy@redesuper.com.br e até o nosso próximo programa aqui na Rede Super e também na rádio da Convenção Batista Mineira. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.